Louvado seja Deus, né? Deus é um Deus presente, né? Tão maravilhoso, como é bom poder nos reunir, né? Reunir dessa forma até mesmo, né? A Bíblia fala que Deus está no nosso meio, está junto com nós, né? E esse é um desejo tremendo da parte de Deus, isso é maravilhoso. A Bíblia fala, ide a todo mundo, e depois ele diz, pregando o Evangelho, né? E fazendo discípulos, né? Alunos. Para quê? Para que as pessoas venham ser formados em Deus, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por isso que essas reuniões que nós estamos tendo são maravilhosas. E o resultado disso é esplêndido, é maravilhoso, né? Sabe, a Bíblia fala que tudo que nós semeamos no Espírito, nós colhemos no Espírito, né? E quando nós estamos buscando a Deus, com certeza, Deus ele se manifesta a todos que o buscam, né? É tão lindo isso, graças a Deus por tudo. Eu quero saudá-los com a paz, né? Encontrá-los na paz, realmente paz, né? A Bíblia diz que a paz dentro do nosso coração é o sinal, né? De que realmente nós confiamos em Deus. Então a paz tem que estar presente, né? O medo não pode estar presente. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de paz, né? A paz que Cristo conquistou no Calvário. Mas veja, nós temos um espírito de paz, que ele habita em nós, né? E graças a Deus por isso. Então eu quero encontrá-los na paz, e que a paz realmente esteja em cada coração e se manifestando no decorrer da vida, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito, né? Deus é tão magnífico, né? Que ele cuida do seu povo. É tão lindo isso. Deus está presente, graças a Deus. Eu queria falar hoje, meditar na palavra, né? Hoje, um dia até um pouco triste, um pouco contente, 50% para cada lado. A gente está meio entristecido e a Bíblia fala chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, né? Mas veja, o pai do Valdecir hoje faleceu, foi sepultado, né? Está na glória, graças a Deus por isso. Foi muito bonito, nós estávamos lá, tinha 3 pastores lá, os 3 pastores falaram, né? Coisas de Deus. Foi muito bonito, foi muito abençoador. Eu até comentei, falei, nossa, olha que privilégio, né? Um velório, né? Onde nós estávamos ali velando e, consequentemente, 3 pastores poderem falar daquela família. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. E graças a Deus, já expressamos nossos sentimentos para a família e estamos orando, né? Porque, na verdade, ele está lá no paraíso, onde Jesus preparou e onde todos nós pretendemos estar, ou então ser arrebatado na volta de Jesus. Mas graças a Deus por tudo, né? Eu gostaria de falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, né? Sabe, tem um versículo ali muito bonito, mas toda a carta é linda, né? Toda a carta é maravilhosa, né? A carta de Paulo aos Colossenses é uma relação recíproca, né? É um relacionamento recíproco, né? Veja, essa carta ela tem um conteúdo maravilhoso, né? Por isso que fala de reciprocidade, né? Fala de ser recíproco, ou seja, entre nós e Cristo, um relacionamento. Tanto é que começa ali no capítulo 1 e já diz no versículo 27, né? Ele diz essa palavra tão linda aqui no versículo 27, aos quais Deus quis dar conhecer, né? Dar conhecer, Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, né? Isto é, Cristo em vós, esperança na glória. Por 2 vezes nós encontramos essa palavra glória nesse versículo, né? A primeira fala que Deus quis, né? Quis nos dar
conhecer, né, qual seja a riqueza da glória, mas isso partiu da parte de Deus, a riqueza da glória. E depois ele diz, né, a riqueza da glória, desse mistério entre os gentios, né, isto é, Cristo em vós, Cristo habitando em nós, né, morando em nós. E depois ele diz, a esperança na glória. Veja, a riqueza da parte de Deus em revelar a nós quem é o Cristo que está na nossa vida, né? Quem é o próprio Deus, na pessoa do Espírito de Deus, Cristo, né? Habitando em nós, para que a nossa esperança esteja firmada em Deus, esteja firmada no céu. Você lembra aquela palavra que o próprio Davi diz, né? Ele chega a dizer no Salmo 121, elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja, Deus espera que nós estejamos assim, né? Dessa forma. É triste saber, e até mesmo muitas vezes presenciar, as pessoas até mesmo terem, falarem, a presença do Espírito Santo habitando nela, mas não conhecer isso, né? Não saber isso, e por não saber isso, ficam com esperança meio desequilibrada, né? Ora estão confiando e ora não estão confiando, ora estão buscando recurso no céu, ora estão buscando recurso aqui na terra, fazem associação com tudo. Por quê? Falta a eles a revelação desse mistério, né? Por isso que é recíproco, nós estávamos falando aqui, né? Porque é o desejo de Deus na nossa vida, que nós venhamos a conhecer o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando em nós, para que nós tenhamos uma esperança firme, né? Para que não fiquemos com duplo pensamento, não de jeito nenhum, ficarmos firmes, né? Ficarmos firmes, que de Deus do céu é que vem as manifestações de Deus, pois glória é a palavra doxa, e nas duas palavras, né, glória que está nesse versículo, fala doxa, algo que pertence a Deus, a majestade real, que pertence a Ele como supremo governo. Ontem nós falamos que o governo de Satanás fora tirado por Cristo, né? Ele venceu Satanás e o governo hoje é de Cristo. Só que esse governo, essa autoridade que ele tem, tanto no céu e na terra, o que ele fez, ele deu a nós. E nós hoje temos essa autoridade para poder fazer o quê? Agir diante desse governo, no nome de Jesus, aqui na terra, o qual pertence a Jesus, né? Por isso que nós temos que ter essa firmeza dentro de nós, porque é de Deus que vem para nós as manifestações celestiais dessa majestade, supremo governo, né? Mas veja, olha o que ele continua dizendo, né? Olha o que ele continua falando. Ele diz então sobre esse mistério, revelar o próprio Cristo que está em nós, para que a nossa firmeza esteja. Mas olha lá, andai nele, ele fala, né? Para que a gente possa andar nele, né? Nele, radicados. O que significa essa palavra radicados, né? Radicados, olha lá, moradores do céu. Nós somos propriedade de Deus, nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Então está escrito aqui, Paulo escreve, radicados, né? Isso nós encontramos no capítulo 2, ali no versículo de número 6 e 7. Olha o que Paulo fala no versículo 6 e também 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, né? Assim andai nele radicados, veja, como filho de Deus, como cidadão do céu, sabe, representando a nossa pátria, agindo através do governo de Cristo aqui nessa terra, na autoridade que foi nos dada aqui nessa terra. É tão lindo isso, radicados, nós somos filhos de Deus, nós nascemos de Deus, né? O novo nascimento. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E o novo nascimento, né? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Deus,
A Bíblia fala lá em João, capítulo 1, versículo 12, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E diz ali, não nasceram da carne e do sangue do homem, mas nasceram da vontade de Deus, né? Deus é o nosso Pai, então nós somos cidadãos do céu, então nós estamos, Paulo fala aqui no versículo 6, nele radicados, mas edificados, né? Radicados e edificados. Veja, edificados é um fundamento, né? Nós estamos firmes no fundamento de Cristo, o Evangelho, na palavra de Deus, né? Naquilo que Deus fala que nós somos, sabe? Isso aí tem que estar firme dentro de nós, porque senão nós vamos ficar dessa forma, tateando, ora crendo, ora não crendo, ora achando que tem, ora achando que não tem, e isso não é bom na nossa vida. Por isso que essa carta, e principalmente os capítulos dessa carta, leva a esse conhecimento. Mas veja, e também diz, lá no capítulo 2, no versículo 10, olha o que fala no versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, né? Aperfeiçoados. Veja, estar aperfeiçoados nele, e não para só aí. No capítulo 3, versículo 1, olha o que diz no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aonde Deus está, é o que nós falamos. Davi disse, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o que ele está falando aqui? Que agora nós devemos buscar as coisas do alto, porque nós fomos ressuscitados com Cristo, nós nascemos de novo, nós somos cidadãos do céu. Veja, Cristo em nós, Ele está em nós, Ele habita em nós. Então a nossa vida agora tem que conhecê-lo, né? E conhecendo, nós vamos saber, nós vamos perceber, nós vamos ter essa certeza que nós não estamos só aqui na terra, né? É o substituto que Jesus deu a nós. Como ele disse, o mundo não tem, o mundo não o conhece, o Consolador, né? Que o meu Pai enviará, né? Ele habitará em vós, ele estará convosco, né? O Consolador. O que é Consolador? É o nosso Paracleto, o nosso advogado, né? É o nosso Deus, é aquele que nos guia em toda a verdade. É tão lindo isso, é tão maravilhoso, mas veja, por isso que ele fala dessa coisa recíproca, né? Entre nós e Cristo, entre nós e Cristo. Se nós não o conhecermos, fatalmente nós não vamos usufruir de nada, mas se nós o conhecermos, né? Então nós vamos usufruir do melhor aqui nessa terra. Mas veja, nós fomos ressuscitados com Ele, para viver a nova vida que Deus nos concedeu. Veja, a nossa vida deve estar oculta nele. Por isso que em Colossenses 3,3 ele disse assim, olha o que ele fala no versículo 3, né? Ele diz, porque morrestes, né? E a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, com Cristo em Deus. A nossa vida agora, nós morremos, né? Morremos para o mundo, morremos para as coisas da carne, morremos para ideias, pensamentos do passado, para viver agora um presente maravilhoso. E ele fala, viver esse presente juntamente com Cristo, né? Junto com Ele e em Deus, né? Do alto, que isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas lá no versículo 10, olha o que ele fala no versículo 10 dessa mesma carta, do capítulo 3. Lá no versículo 10 ele diz assim, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, revestíveis do novo homem, né? Ou de uma nova mulher. Aquilo que nós éramos no passado, as ideias, os nossos planos, a nossa maneira de viver, enfim, tudo do passado. Depois vocês podem ler a carta, ela fala justamente isso, sabe? As coisas do passado que praticavam, mas que agora não, através desse novo nascimento, através de vivermos junto com Cristo,
de Cristo habitar em nós, né? Através das revelações de Deus trabalhando na nossa vida, nós junto com Ele também, porque é recíproco, né? E a consequência disso, então, né? Nós vamos ter uma nova qualidade de vida. Por isso que a Bíblia fala, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura, nascemos de Deus para vivermos em uma novidade de vida. Isso é lindo, sabe? Isso é lindo. Veja, viver na presença, a nossa presença hoje ela deve agradar a Deus. Isso significa recíproco, né? A nossa vida agradando a Deus, assim como a vida de Deus, ela tem que nos agradar também, sabe? Nós temos que sentir alegria de ter essa vida, de sermos salvos, né? A sentir alegria pela salvação, pelo novo homem, pela nova mulher, sabe? A sentir alegria por esse novo nascimento. É recíproco isso. Deus, ele fica feliz, né, com tudo isso, mas nós temos que ter essa felicidade também. Veja, se sentir feliz, se sentir em amor, assim como Ele nos ama, nós também declararmos o nosso amor para Ele. Veja, sentir-se a proteção, né? Assim como Ele nos protege, também nós vamos proteger a identidade dEle na nossa vida. Veja, aquilo que Ele é em santidade, nós vamos proteger na nossa vida. Assim também na adoração, né? Na adoração, assim como Ele veio para nos levar a adorar ao nosso Deus, assim consequentemente, então nós vamos também, né, adorar a Deus. E a Bíblia até mesmo fala, né, lá em João capítulo 4, versículo 23, Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Então Ele é chamado o Espírito da verdade. Então a nossa parte agora é que a verdade realmente ela esteja como marca da nossa vida, né? Mas veja, na palavra da verdade, né? Assim como o Espírito é o Espírito da verdade, andar junto com Ele, como Ele está em nós, né? Fazer declarações, né, da presença dEle na nossa vida, assim como Ele tem feito através da sua palavra, tantas declarações da presença dEle na nossa vida. Assim como Ele se declara em nós, nós também vamos declarar que nós estamos nele, né? Veja, é tão lindo isso, irmão. É tão maravilhoso, mas é o que muito pouco você vê dos filhos de Deus, daqueles que nasceram, daqueles que receberam Cristo neles, daqueles que estão na terra, mas para provar, sabe, das coisas celestiais, agindo na altura da autoridade, do poder, do governo de Cristo aqui nessa terra. Veja, é tão lindo, é tão maravilhoso isso, e é o que ele fala aqui em toda a palavra: revestivos do novo homem, que se refaz, olha lá, se refaz, ser refeito, refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Veja, nascido para uma nova vida. Veja, nós temos que refazer tudo isso, né? Com a presença dele em nós e com as revelações que ele trará para nós do próprio Deus, né? De quem nós somos agora, a qualidade de filho de Deus. Mas olha o que diz lá em Efésios, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, olha o que fala, Efésios capítulo 5, olha o que diz aí lá em Efésios capítulo 5, no versículo de número 1, é tão lindo, olha o que fala aí, olha o que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Veja, irmão, seguir o exemplo de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Deus, né? Aqui nessa terra, o exemplo de Deus. Nós falamos que através do Espírito Santo, através da manifestação de Deus, Ele vai revelar para nós. Quando ele revela para nós, Ele fala para nós, nós também falamos que nós estamos nele, né? Então há um conjunto, há um encontro de palavra, né? Veja, há um encontro de novas ideias, um encontro de algo se fazendo na nossa vida por parte de Deus, porque nós aceitamos que Ele faça, né? E isso é maravilhoso. Mas aqui,
Quando nós vemos aqui, ele está falando que nós devemos imitar Deus. Mas imitar Deus no quê? No quê? Olha, imitar Deus na fé. A Bíblia não fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja lá, olha o que diz ali, capítulo 11, no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por quê? Aquele que busca a Deus deve crer que Deus existe, né? Crer que Deus existe. Olha, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Eu sempre digo para as pessoas, de que maneira nós cremos que Deus existe? É pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, nós nos conhecemos também. Pela palavra de Deus, nós vamos saber que Ele habita em nós. Pela palavra de Deus, nós vamos nos conhecer, né? Através daquilo que Ele é para nós. Então, tudo é pela palavra de Deus. Mas Ele fala que ser imitadores de Deus, como filhos amados que nós somos, né? Mas imitadores da fé, né? Porque Deus é um Deus que recompensa aquele que o busca. Veja, Deus é um Deus que atua por fé. Deus é um Deus que se manifesta por fé. Lá no livro de Salmos, olha o que diz ali, Salmo 107, olha o que diz ali no Salmo 107, olha o que diz, se você tem a Bíblia, você pode abrir aí, Salmo 107, lá no versículo 20, olha o que ele fala aí, ele diz assim, olha, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Veja, eles estavam em tribulação, eles estavam em dificuldade, eles oraram a Deus, e o que Deus fez? Enviou a sua palavra, e os curou, e os libertou do que era mortal. Veja, irmãos, Deus age por fé. Nós conhecemos no livro de Gênesis, né, como Deus se manifestou e agiu. Por isso que o nosso Deus é um Deus trino, é 3 em 1. A Bíblia fala que sem Jesus, né, nada do que tem se fez. Como que se foi feito? Quando Jesus estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E olha lá, onde que nós vemos isso? Lá no livro de Gênesis, na criação, quando Deus estava lá dizendo, né, haja luminares. Ele disse, haja luminares para presidir o dia, e então o sol se fez. Veja lá, mas tudo pela palavra. Também Deus disse, haja luminares para presidir a noite, e houve a lua, e também se fez as estrelas, né, que presidem a noite. E assim sucessivamente, pela palavra, né? Por isso que fala que Jesus estava lá, porque Jesus é a palavra, é o verbo, né? E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Deus criou um corpo para Jesus aqui, né? Obra do Espírito Santo, para que a palavra habitasse, né? Veja, Deus não podia habitar em vida nenhuma. Deus dava a palavra para o profeta e o profeta falava. Era assim a atitude de Deus, né? Mas habitar não podia, sabe? Não tinha como. Ele tinha uma unção para determinada coisa, tudo bem. O Espírito Santo conduzia, dirigia, porque o poder se manifestava a favor deles. Mas habitação só depois da graça, através de Jesus no Calvário, através do sangue de Jesus Cristo, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso trouxe o que? Cristo habitar em nós. Mas olha, ele enviou, então Deus age pela fé. E diz ali em Efésios 5:1 que nós devemos ser imitadores de Deus, né? Ser imitador. Jesus, quando ele veio à terra, ele disse, tudo que o meu Pai faz é o que eu faço. Jesus agiu por fé. Como que ele agiu por fé? Ele era o próprio Deus, mas aqui vivendo na carne, ou num corpo igual ao nosso, só que obra do Espírito Santo. Mas Jesus, tudo que ele disse se fez. Ele é a palavra de Deus. Tudo que ele prometeu se cumpriu, tudo, né? Ele veio e agiu. O que ele fazia? Através da palavra ele curava, através da palavra que ele dizia ele libertava, através da palavra ele supria as necessidades, através da palavra ele dava proteção, através da palavra ele proveu dinheiro. Quando Pedro pegou a vara, pois Jesus disse, Pedro, não convém pagar o tributo? Convém, claro que convém. Pega uma vara, vai lá no mar, pesca o primeiro peixe que você pegar, tira 2 denários da boca dele e paga o nosso tributo. E Pedro foi, pegou o peixe, tirou dinheiro e pagou o tributo, segundo a palavra que ele havia dito.
Então veja, Jesus agindo por fé, como o próprio Deus age por fé, Jesus estava agindo por fé na terra. E o que ele deixou para nós? Uma autoridade para que nós também venhamos a agir por fé, sendo imitador de Deus e também agora delegado pela autoridade que nos foi delegada, agir aqui nessa terra, mas agir por fé. Por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, é uma palavra tão linda, né? Lá no capítulo 11, lá no versículo de número 20, olha o que diz ali, olha o que fala aí. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20, diz assim, olha, e passando pela manhã, os discípulos viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Veja, a Bíblia fala que Jesus passou em Betânia, né? E ali tinha uma figueira linda, as folhas toda verdinha, tudo bonito, e Jesus foi procurar figo na videira. E quando ele chegou ali, ela não tinha. E Jesus então amaldiçoou ela e disse, não, ninguém mais coma figo de ti, né? E ela, quando eles passam agora de volta, eles veem a figueira completamente seca. Logicamente, o entendimento de tudo isso aí não é simplesmente pela fé, só para a fé, mas é pelo comportamento da igreja, do templo, como estava, né? Já não tinha fruto, eles tinham feito o templo, onde Deus habitava, onde Deus morava, como uma casa de comércio, né? Como uma casa de comércio. E Jesus ficou bravo, nós conhecemos a história, fez um chicote, né? Entrou lá, derrubou as mesas dos cambistas, aquilo que eles faziam lá, e tocou todo mundo, expulsou todo mundo, né? Mas veja, que a casa de Deus é uma casa de oração, né? É uma casa de santificação, mas depois ele aproveita já e dá um início daquilo que iria dar continuidade, porque o fim já estava determinado, né? Mas ele ia dar uma continuidade do que? Da fé. Como ele fala, Deus não mais habitando no templo feito por mão de homens, né? Mas Deus agora habitando nas pessoas, as que eram lavadas, remidas no sangue de Jesus Cristo, que ele já ia partir para a graça, mas Jesus estava ali. E então eles viram a figueira, e olha o que está escrito no versículo 20 em diante, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, tende fé em Deus. Alguém disse um dia, e eu peguei isso, né? Tende a mesma fé de Deus, tenham a mesma fé de Deus, ou seja, a mesma fé que Jesus usou. E ele diz aqui então, ele diz, olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, Jesus não ia mentir, o Espírito Santo não ia deixar essa palavra escrita aqui no Evangelho, e sabe que uma pessoa iria ter uma atitude daquilo que ela crê no coração, e aquilo não iria acontecer, de forma alguma. A Bíblia fala que as Escrituras foram inspiradas por Deus, né, para trazer proveito, crescimento, para nós nos edificarmos, né, nela, e automaticamente agirmos como imitadores de Deus, como imitadores do próprio Jesus, porque Paulo diz também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então veja, agir por fé, tomar nossa atitude, mas tudo isso começa com um processo recíproco, né? Tanto da parte de Deus como da nossa parte, né? Através do Cristo que habita em nós. Veja, irmãos, é tão lindo isso, muitas pessoas não conseguem, né? Muitas pessoas até hoje não conseguem compreender, são batizadas no Espírito Santo e até mesmo falar em língua é uma coisa tão simples para ele, tão normal, que não tem valor nenhum. Tem valor sim. A Bíblia fala que nós nos edificamos quando falamos em língua, né? E que revelações do alto acontecem na nossa vida, porque nós não estamos orando, quem está orando é o próprio Espírito Santo. Então,
é uma vida espiritual que nós somos chamados para viver. Nós somos cidadãos do céu, nós somos filhos de Deus. E é isso que Deus quer crescer em nós, formar em nós, né? Um novo caráter, uma nova maneira de viver, uma nova identidade. Por isso que em Romanos 12, Paulo fala ali, não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. E a Bíblia fala, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. Se Ele habita em nós e Ele é o cabeça da igreja, quem deve dirigir a nossa vida? Cristo. Ele deve dirigir. E todo o nosso corpo vai ser o corpo do próprio Cristo, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós vamos fazer. É tão lindo, meu irmão. Hoje tem tantas pessoas com medo, né? Até mesmo perdendo a vida, até mesmo, sabe, desesperados, casas se desmoronando e as pessoas não sabendo como agir, o que fazer. Meu irmão, temos que tomar a nossa atitude. Ontem nós falamos bastante na igreja, nós temos que nos levantar, né? Nos levantar na autoridade e agir, fazer a fé manifesta. E Deus então vai responder. Assim como Deus respondeu para Jesus na atitude de fé que ele teve, imitando o próprio Deus, assim também Deus responderá para todos nós. Todos nós, todos nós. Nós falamos ontem que o governo hoje é de Cristo. Nós falamos que a autoridade foi delegada a Cristo, tanto no céu como na terra. Por que tanto no céu como na terra? Porque se nós orarmos, né, ligarmos alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Ou se desligarmos alguma coisa aqui na terra, estará desligado no céu. Então, a autoridade está dada no céu e, consequentemente, também a autoridade foi dada na terra. Agora, a autoridade da terra foi delegada para nós. Ontem eu falei uma palavra. Uma autoridade delegada deve ser usada, né? Então nós temos que usar essa autoridade, usar contra o inimigo, usar contra aquilo que se ameaça a nossa vida, ameaça a nossa vida, ameaça a nossa família, ameaça o povo de Deus, ou ameaça até mesmo a humanidade. Olha onde estão os nossos parentes, os nossos amigos, né? É tão lindo. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, então Deus faz a dele. É tão interessante. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, e nós o conhecemos como pai da fé. Como pai da fé. Mas veja, a Bíblia fala que em certa ocasião Deus veio e disse, o anjo do Senhor se apresentou e disse, olha, nós viemos aqui porque nós vamos acabar com Sodoma e Gomorra. Nós viemos aqui para destruir, porque o pecado já cresceu muito e nós vamos destruir. Abraão ligou o fato, falou, eles vão destruir, eles vieram, eles vão destruir, e vai ser com fogo. Só que lá está Ló, e agora? Ele falou, meu sobrinho está lá, a família dele está lá, eu vou interceder. E começou a interceder, e disse, olha, se houver tanto justo lá, você destruirá? Não, de jeito nenhum. E se houver, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E chegou num ponto, ele parou, no final ele parou e ficou acreditando que Deus ia fazer alguma coisa, sabe? Assim como Deus tinha revelado para Abraão o que ia fazer, Deus então, meu irmão, estava chamando Abraão para ser um intercessor, e Abraão fez o que ele tinha que ser feito. A pessoa de fé, ela tem a revelação da parte de Deus para que então haja, manifeste, sabe? E possa tirar as pessoas do pecado, possa livrar as pessoas do mundo, dos problemas do mundo, ou até mesmo curá-las das enfermidades. Sabe, tudo isso foi nos delegado através da autoridade de Jesus. A Bíblia fala que para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do demônio. Para isso se manifestou. E nós somos imitadores dele, então nós temos que fazer isso, colocar isso em prática. E a Bíblia fala que Deus, através dos anjos, fez o quê? Foi lá e tirou Ló e a sua família. Tirou lá e depois destruiu Sodoma e Gomorra. Veja, mas tirou eles, tirou fora. O único que acabou não querendo foram os genros, né? Que acabaram não acreditando e acabaram ficando lá. Mas depois a mulher de Ló também, que a ordem era sai, tiraram eles para fora e vai embora e não olhem para trás, né? Mas a mulher de Ló, ela tinha raiz formada, né? Ela se sentia como a primeira dama, e aí ela olhou para trás, ela falou, que história é essa?
estamos deixando tudo para trás. Fizemos tanta riqueza e agora a riqueza está ficando aí, né? Fizemos tantas coisas e as coisas agora estão ficando aí. Vai ser tudo queimado, não deu nem tempo de pegar nada. Saímos só com roupa do corpo. Ela não aceitou isso e ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, diz a Bíblia, né? Mas Ló, as suas filhas, seu filho, eles ficaram fora, né? Eles foram salvos. Veja, irmão, assim é conosco também, né? Viver pela fé, andar pela fé, destruir as obras do mal, tudo aquilo que tenta nos atingir, nós temos que reivindicar, lutar contra, nós temos que agir pela atitude, mas nós precisamos compreender quem somos, e é o que nós estamos fazendo nesse dia, e todos os dias nós estamos fazendo isso, em todos os cultos na igreja, nós fazemos a mesma coisa, é Deus nos ensinando, é Deus que nos fez discípulo, agora nos ensinando, refazendo em nós, né? Aquilo que nós perdemos no velho homem para viver agora o novo homem, a nova mulher, né? A nova filha de Deus, filho de Deus, sabe? Para que possa triunfar, vencer em todas as coisas, para que possa no final, né? Dizer até como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé, né? Estava preparada uma coroa para o apóstolo Paulo, né? Assim tem coisas tremendas e maravilhosas preparadas para nós, mas enquanto estamos aqui na terra, né? Não há lugar para medo. Agora, precisamos então crescer, precisamos ter ser recíproco, né? Sabe, tudo que ele fala que ele é para nós, nós vamos dizer que nós somos para ele, sabe? E aí, consequentemente, o crescimento vai acontecer. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. O que significa isso? Ela vai crescer em nós, ela vai formar em nós, né? Ele disse, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então isso vai trazer em nós, sabe? Algo tremendo da parte de Deus. E então nós vamos poder dizer, né? Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Daquele que me amou, daquele que por mim deu a sua própria vida, daquele que por mim, né, ressuscitou, aleluia, e junto com ele também eu fui ressuscitado, né? Veja que lindo, irmão, veja que maravilhoso, filho de Deus que somos, Cristo em vós, esperança na glória, que essa riqueza de Deus venha para dentro de nós, para revelar aquele que é maior. João disse, o maior habita em vós, né? Esta é a razão de vocês terem vencido, porque o maior habita em vós, sabe? É tão lindo, é tão grandioso isso, né? É tão magnífico isso, né? Deus habitando em nós. Ah, mas pastor, isso é grande demais. Mas prove Deus, Ele escolheu a isso, meu irmão. E se Ele escolheu, por que nós não aceitarmos e procurarmos essa comunhão, né? Procurarmos esse relacionamento? A Bíblia fala que Moisés falava com Deus como vendo o invisível. Olha lá, a Bíblia fala que os profetas andaram aqui na terra, né, de forma tão gloriosa com Deus, que eles viam aquilo que as pessoas não conseguiam ver, eles enxergavam. Eu lembro a passagem que quando o servo de Eliseu falou, ah, meu Senhor, agora nós vamos morrer, olha o exército do inimigo aí, rodeou-nos aqui nesse monte, e olha como forte eles são, eles vão nos matar. Aí Eliseu pegou, orou a Deus para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver. Mas ver o quê? Que maior é o que estava com eles do que aquele que veio para ameaçá-los. E então, quando o jovem olhou novamente, ele viu um outro exército, muito mais poderoso, né? Guardando Eliseu, guardando ele. E quando ele viu aquilo, ele falou, opa, não é bem assim como eu pensava, né? Não é como eu pensava, não é como eu imaginava, não é para mim viver dessa forma natural, né? Com os olhos da vista, né? Com esses ouvidos da carne, que ouve tanta ameaça, tantas coisas. Ontem nós falamos, o maligno em nós, ele não pode tocar, mas ele pode nos amedrontar a ponto de a gente aceitar a situação que está acontecendo no mundo, né? Se nós não aceitarmos, tudo bem, meu irmão, nós não aceitamos, porque o próprio Jesus fala na carta dele, em João 17,
que assim como ele não é do mundo, nós também não somos do mundo, mas o mundo nos odeia. Nos odeia por quê? Porque nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de novo, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadão do céu. Irmão, vamos ficar com essa palavra dentro do nosso coração. Leia depois o livro de Colossenses, leia, pegue o livro de Colossenses e traga isso para dentro de você, sabe? A igreja de Colossos era uma igreja de muitas coisas, sabe? Ali tinha judeu, ali tinha grego, sabe? E eles tentavam fazer um misto em todas as coisas ali, sabe? Filosofia, para poder encaixar a Cristo no meio. E Paulo vem, então, traz aí dizendo, não é nada disso, não. É Cristo e Cristo e Cristo. Por quê? Cristo é Deus, o próprio Deus está em nós e prouve dele revelar a nós. A única coisa é que ele espere que nós venhamos aceitar. Veja Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para o caminho que eu vou lhe mostrar. E o que Abraão fez? Saiu da sua parentela, saiu da sua casa e começou a andar no caminho de Deus. E aí tornou-se o grande homem que foi o Abraão, o pai da fé. Ó, irmão, nós temos que ter, ou aceitamos para ter nova vida e viver a vida gloriosa de Deus em nós, ou então nós vamos ficar tateando, né? Nós vamos ficar tateando. Eu quero crescer, que você diga isso para você mesmo, queira crescer a cada dia mais e mais, como filho de Deus e com a autoridade que Cristo já nos delegou. Fica com Deus nessa noite, meu irmão. Não se enerve por nada, fica tranquilo, ora a Deus, fala com Deus. A Bíblia fala, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, lançando sobre ele, olha, buscando as coisas do alto, porque é do Pai das luzes, onde não há sombra, não há variação, não há dúvida, é que vem tudo para nós, para os seus filhos, né? Por isso que eu costumo sempre dizer, regozijo e me alegro, né? Porque este é o dia que o Senhor Deus preparou, o nosso Deus, o nosso Pai, e tudo quanto Ele faz, esplendidamente maravilhoso Ele faz. Ah, mas o mundo é mundo, o salário do pecado é a morte, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Nós estamos semeando para o Espírito, nós vamos colher para o Espírito. Eles estão semeando para a carne e vão colher para a carne, mas a semeadura deles é para eles, é para eles. A semeadura nossa é para nós. Podemos abençoá-los, mas podemos viver sem a semeadura deles na nossa vida. Por quê? A semeadura deles é castigo, meu irmão. Eles fazem coisas sem crer, não querem Jesus, não querem a palavra de Deus, não aceitam Deus e dirigem a sua própria vida pelo caminho, um caminho da morte. Mas nós não, nós estamos andando no caminho da vida, né? Então vamos ficar com Deus. Agradeça a Deus pelo que você é e pelo que Deus é para você. Agradeça a Deus porque Ele habita em você, né? E que esse crescimento haja em você para com Ele. E aí, meu irmão, que vida gloriosa, que vida maravilhosa. Cristo em vós, esperança na glória. As riquezas de Deus, né? Da sua glória, sendo revelada a nós. Isso foi Deus que quis e é Deus quem faz. Cabe nós aceitarmos, né? Cabe nós tudo que Ele fala, vamos dar de volta a Ele, né? Com aquilo que nós podemos dar, com o nosso amor, com a nossa fidelidade, com a nossa gratidão, sabe? Bem representá-lo em tudo. E com isso, então, a nossa luz brilhará aqui nessa terra. E então as palavras serão poderosas na nossa boca, né? E Deus então estará manifestando o seu poder. Deus ama você, meu irmão. Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Ele tem promessa para todo mundo na tua casa. Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus por isso, né? Então, simplesmente creia, ame Ele, agradeça a Ele por tudo, né? E você viverá. Graças a Deus por isso. Eu quero orar agora, né? Eu quero orar com você, né? Eu quero que vocês também orem, né? Falem com teu Pai maravilhoso. A Bíblia fala que Ele está no céu e Ele ouve as nossas orações. Que coisa linda. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, bater, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, será aberto.
E depois ele vem, ele diz muito mais ainda, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Traze-me a memória, preiteia diante de mim a tua causa, apresenta-me as tuas razões, entremos junto em juízo, para que eu possa te justificar. E Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu, que lindo! Jesus nos ama e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa linda! Deus ama você, ama a sua casa, ama a sua família, meu irmão. Deus é tremendo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos, Pai, por tamanha obra que só o Senhor Deus podia fazer e iniciar, e Tu fizestes e iniciastes na nossa vida, Pai. O mistério da Tua riqueza, Pai, da Tua glória, Pai, revelado a nós, Pai, para que a nossa vida esteja aqui bem firmada, para que o Cristo que habita em nós, Pai, ó Deus, cheguemos à plena comunhão com Ele, Pai. Ó Deus, para que assim a nossa vida esteja firmada, sabendo, Deus, que o Senhor Deus é o nosso Pai e que de Ti, Deus, é que vem a confirmação, Pai, de todas as promessas que o Senhor tem feito para nós, Pai. Pois, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós damos glória e honra a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Pai. Davi chega a dizer, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pai, nós não vamos esquecer, Pai, porque o Espírito de Deus está em nós. E o Senhor disse, Ele nos lembrará de todas as coisas. Então, Pai, nós damos a Ti louvor e glória, Pai. Vivemos nessa terra, Pai, mas nós somos cidadão do céu, Pai. Ó Deus, somos cidadão do céu, Pai. Pertencemos à pátria celestial, Pai. Mas estamos aqui, Pai, e vivemos por fé, Pai, para Te agradecer, para que o Senhor Deus seja louvado através da nossa vida, para intercedermos aqui nessa terra, Pai, para sermos um defensor desse povo, ó Pai, abençoando aqueles que desejam ser abençoados, Pai, pois em nome de Jesus Cristo aqui estamos, Pai. Eu louvo a Ti, Pai, eu oro por todos que estão conectados nessa noite, Pai, por todos aqueles que hão de ouvir depois, Pai, esta live. Eu oro por todos, Pai, para que a palavra de Colossenses, Pai, se cumpra na nossa vida, Pai, para que a palavra de Colossenses seja uma verdade cumprida na vida de todos os Teus filhos, Pai, para que eles provem o melhor de Ti, Pai, para que eles saibam que eles não estão só, Pai, que o maior habita neles, o próprio Deus, através de Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu louvo pela vida de cada um, eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, e declaro todos com saúde e vida, Pai, e a vida abundante que Jesus trouxe para cada um de nós, Pai. Assim eu os abençoo no seu lar, no seu trabalho, nas obras das mãos, Pai, para que nada falte e que bênçãos e mais bênçãos aconteçam todos os dias, Pai, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado na vida deles, para que o mundo veja, para que as pessoas vejam, Pai, e compreendam que Tu és o Deus da vida deles, Pai, e que também Tu desejas ser o próprio Deus da vida de todos, Pai, porque Jesus veio para o mundo, veio para todos, Pai, para todos. Mas louvamos e glorificamos a Ti, Pai. Assim eu abençoo todos, todas as famílias. Eu abençoo, Pai, com a saúde, com a proteção, com o livramento, Pai. Eu abençoo o Teu povo, Pai, com tudo de bom, Pai, que vem da Tua parte celestial, Pai. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e Tua glória. Sabe, irmão, fica firme, não abra a mão, não volta para trás. Pensa nas coisas do alto, conforme nós lemos, né? Pensar nas coisas do alto, porque é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos, né? Jesus veio do alto, o Espírito Santo veio do alto, a palavra de Deus veio do alto. Veja que coisa linda, o nome de Jesus foi dado para nós, porque Jesus está lá no alto, né? Ele foi glorificado por Deus, Deus exaltou, magnificou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Então fica firme, ora a Deus, age no nome de Jesus, sabe? E você verá as manifestações acontecendo na tua vida. Deus ama você, Ele está com você, Ele tem o melhor para você. Fica com Deus. Eu digo a você um abraço da minha família, né?
Um abraço da Rosalie, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, né? O meu abraço. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E se servimos ao Senhor, nós amamos vocês, assim como nós amamos Deus, amamos vocês, né? E queremos o melhor para a sua vida. Então fica em paz, fica com Deus, ame o Cristo que está na tua vida, né? Ame Ele. Diga para Ele quando você deitar, obrigado por esse dia, tu me guardaste, tu me abençoaste, tu aumentastes a minha confiança em ti, né? Tu se revelastes a mim, isso é maravilhoso. Diga para Ele que você o ama. E você vai ver esse relacionamento começar a crescer. Porque quanto mais você diz que você ama Ele, mais o amor estará aperfeiçoando dentro do teu coração, dentro da tua vida. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus. Ele ama você, amém? Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta de novo, né? Com a graça de Deus, estaremos também crescendo na graça, no amor de Deus e também na comunhão com o Espírito Santo. Fica com Deus em nome de Jesus. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém, Senhor.